para o segundo dia da Semana Jurídica em comemoração ao mês do advogado. Convidamos a composição dessa mesa diretora, Dr. Melfor Vogan Neto, presidente da subseção de Americana, o Dr. Conrado Almeida Gontijo, nosso palestrante da noite, convidamos também para compor a mesa o Dr. Fabiano de Camargo Neves, vice-presidente da subseção de Americana. Convidamos também o Dr. Kleber Renato de Oliveira, secretário-geral. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Dr. Diego Hernandes, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, da doutora Lívia Froner, presidente da Comissão de Direito Digital, e também do Dr. Vitor de Leão, presidente da Comissão de Esportes. Passo a palavra ao Dr. Melfor Vogan Neto, que procederá à abertura da palestra. Boa noite a todos e a todas. Uma honra recebê-los aqui no nosso segundo dia de Semana Jurídica e que tenho certeza que todos vão sair daqui hoje agraciados aí com muito conhecimento de direito penal. Hoje eu vou aprender totalmente aqui, que eu estava falando com o Dr. Conrado antes de começar aqui, que o meu conhecimento na área penal se inicia e termina no 171, estelionato. Saiu daí, eu já não sei mais nada. Mas tenho certeza, o Conrado é um grande amigo, o conheci através do meu filho, mas acima de tudo um criminalista respeitado, conhecido e muito bem informado, né? E a Daiane já vai ler o seu currículo, mas muito obrigado, Conrado, por ter aceito o convite, ter se deslocado de São Paulo até aqui, e nós ficamos muito honrados aqui, a nossa diretoria, somos a subseção de Americana, com a sua presença. Muito obrigado. Para iniciarmos a palestra do Dr. Conrado, a mesa será decomposta. Dr. Conrado Almeida Correia Gontijo, ele é advogado criminalista, doutor e mestre em Direito Penal pela USP. E hoje ele vai ministrar a palestra a respeito do tema O Direito Penal nos Tempos Atuais. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer enorme participar dessa Semana Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil em Americana. Eu queria, antes de iniciar a minha exposição, fazer um muito sincero agradecimento ao presidente Melfor Vogan, amigo de longa data, por quem eu tenho uma grande admiração, e dizer que para mim é um desafio muito grande dialogar com vocês, bater um papo com vocês, que eu quero que seja bem informal, no dia seguinte ao dia em que o Gustavo, seu filho, falou aqui, porque ele é realmente um grande advogado. Nós atuamos em áreas distintas, mas eu o conheço bem e tenho por ele uma enorme admiração, assim como tenho por você, Melfor. Portanto, gostaria de mais uma vez agradecê-lo pela oportunidade e parabenizá-lo pelas iniciativas que tem adotado aqui junto à subseção de Americana, de forma a promover a advocacia, uma atividade tão importante nos tempos atuais e em especial na área penal, uma vez que muitas vezes a gente tem que lidar com os interesses das pessoas muitas vezes menos favorecidas. Queria também agradecer e cumprimentar o vice-presidente Fabiano pelo espaço, pela oportunidade, e o secretário Kleber também por me conceder esse pequeno tempo aqui de discussão com vocês. E cumprimentar, obviamente, todos os que estão presentes aqui presencialmente na subseção, que aliás é linda e muito bem estruturada, e aqueles que nos acompanham eventualmente pelas redes
sociais. Bom, eu não quis fazer um recorte muito bem delimitado e fechado daquilo que a gente poderia discutir hoje aqui, porque eu tenho a impressão de que o direito penal nos tempos atuais está muito presente na nossa realidade, vem passando por transformações muito rápidas, e todos os dias que a gente abre os jornais, abre as revistas, assiste o Jornal Nacional, a gente verifica a presença sempre constante, né, do direito penal na nossa realidade. Hoje mesmo, antes de chegar aqui, eu tomei a iniciativa de abrir a página do G1, que possivelmente é um dos veículos de comunicação mais acessados, e pude perceber que ali talvez a metade das publicações digam respeito a temas penais. Intimações, decisões do Alexandre de Moraes, inquéritos sobre joias, sobre ameaças ao Estado Democrático de Direito. Quer dizer, essa virou uma pauta cotidiana de todos nós. É óbvio que esse não é o dia a dia do direito penal, mas esses são sinais muito importantes e muito claros da presença do direito penal na vida de todos nós. Eu vou então, diante disso, traçar aqui algumas observações iniciais a respeito desse tema, para dizer que existe uma frase muito conhecida do Miguel Reale, pai, nos livros de lições introdutórias de direito, que ele diz que o direito é fato, valor e norma. Acho que essa é uma fala que todos nós aqui conhecemos. E o direito penal expressa muito bem, e as reformulações e transformações pelas quais ele vem passando expressam muito bem essa frase muito acertada do professor Miguel. Porque quando a gente analisa o direito penal, a gente observa que conforme a vida social vai se ajustando, vai se transformando, ou seja, os fatos vão ganhando novas conformações, a vida vai evoluindo, as tecnologias vão se aprimorando, surge a partir dessas alterações factuais, valorações sociais que são feitas a respeito desses fatos. Em resposta a isso, muitas vezes surgem as normas para poder regir o comportamento das pessoas. E quando a gente analisa, em especial, o direito penal e o direito processual penal, tanto da perspectiva material, né, o Código Penal e a legislação penal e a legislação processual penal, a gente observa muito claramente essas grandes transformações pelas quais o sistema jurídico brasileiro vem passando nos últimos anos. A gente tem um Código Penal que é de 1940 e um Código de Processo Penal que é de 1941. Ou seja, são diplomas já velhos, criados sob regimes que sequer democráticos eram. Ambos os regimes eram regimes de matriz ditatorial. A inspiração dos nossos diplomas penais e processuais penais, na sua origem, são os diplomas que existiam na Itália fascista da época. E é óbvio que a gente tem uma realidade hoje que é muito diferente da realidade que inspirou a criação desses dois diplomas, que obviamente passaram por inúmeras reformulações pontuais ao longo do tempo. Inúmeras normas foram criando e alterando esses diplomas. Há diversos projetos de lei em tramitação para tentar reformulá-los por completo, mas o fato é que a dinâmica mudou. Na matéria penal, é interessante destacar de antemão que o que a gente observa e essa não é uma circunstância própria da realidade brasileira, é ao contrário, algo que se observa em praticamente todos os países do mundo. O que se observa é um processo de expansão do direito penal. Existem diversos estudiosos que tratam disso. Há um em especial que eu gosto de citar, que é o Jesus Maria Silva Sanches, possivelmente o maior ou um dos maiores estudiosos do direito penal na Espanha. Tem um texto que trata, um livro que trata especificamente disso. E quando a gente observa a realidade brasileira, a gente nota de forma muito clara essa expansão. Então a gente tinha, nos moldes do Código de 1940, tipos penais que tratavam essencialmente bens jurídicos individuais: o patrimônio, a integridade pessoal, a dignidade sexual, a integridade física, a vida, bens jurídicos de cunho individual. São essas lá as figuras clássicas do Código Penal que estão previstas naquele diploma originário. Conforme o tempo vai passando, essa expansão que eu menciono, ela se manifesta de forma muito clara em 3 dimensões, e aqui falando especificamente do direito penal.
A gente tem primeiro, e essa é uma discussão que sempre surge na realidade prática brasileira, uma expansão no sentido de uma promoção de agravamento da resposta penal aos delitos que são praticados no âmbito social. Então, sempre que há um evento assim de maior repercussão, agora está sendo veiculado o documentário do fato lá que vitimou a Isabela Nardoni. Naquela ocasião, diversos projetos de lei foram propostos para que as penas de delitos dessa natureza fossem agravadas, para que houvesse causas especiais de aumento de pena quando a vítima fosse menor. Então, sempre a sociedade busca responder aos fenômenos criminais, que são naturais de qualquer sociedade, por meio do agravamento das penas que são previstas para os delitos. Isso a gente observa de forma muito marcante na nossa realidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Código Penal, a gente observa que diversas dessas reformulações que foram feitas ao longo desses mais de 80 anos de vigência do Código Penal tiveram como alvo exatamente o preceito secundário ali da norma, onde está prevista a pena que é aplicada. Então, o crime de corrupção teve a sua pena agravada, os crimes de furto tiveram suas penas agravadas, houve uma reformulação importante recentemente do marco normativo que trata do direito penal no ambiente licitatório, e houve um agravamento significativo das penas previstas para os crimes praticados no âmbito das licitações. Então, sob o regime da Lei 8.666, havia uma série de tipos penais e havia penas bastante significativas, bastante relevantes. Os dispositivos da 8.666 foram incorporados ao Código Penal em 2021, e o que a gente observa, embora as condutas proibidas sejam praticamente as mesmas, é que o grau de importância e de severidade das penas previstas aumentou substancialmente. Isso aparece de maneira geral em vários aspectos do nosso Código Penal, em várias disposições ali, em vários tipos penais. Então, a primeira manifestação de expansão desse direito penal por meio de um agravamento das penas, sempre com a expectativa de que uma resposta estatal mais violenta possa ser solução para aquele problema social que está posto, e o que se observa de forma muito clara é que isso não ocorre. O agravamento da resposta se dá também, e existe um marco interessante aqui, por meio de disposições que têm como finalidade dificultar ou tornar mais rigoroso o cumprimento da pena. Então, quando nos anos 90 um importante publicitário, Washington Olivetti, foi sequestrado, aquilo gerou uma enorme comoção, e como resposta a isso foi aprovada a Lei dos Crimes Hediondos. Primeiro, classificou como hediondos diversos tipos diversos tipos penais, e previu para esses tipos penais percentuais para progressão de regime mais graves do que aqueles previstos para os tipos penais que estavam fora ali daquele rol. Recentemente, em 2019, quando foi aprovado o projeto que acabou sendo conhecido como Lei Anticrime, Pacote Anticrime, também houve alteração dos percentuais de progressão de regime, também em relação a determinados tipos penais, também com a finalidade, e essa acaba sendo muitas vezes o objetivo mesmo, de promover um agravamento da resposta penal, da resposta estatal àquelas práticas que a sociedade valora como práticas que merecem uma resposta estatal. Então, essa é a primeira manifestação dessa expansão do direito penal, um agravamento das penas. Uma outra manifestação muito clara desse fenômeno se dá quando a gente, e isso também é fruto de um processo evolutivo da sociedade, observa que há no mundo atual uma série de fatos que sequer podiam ser imaginados em 1940, e uma série de interesses que estavam completamente distantes do olhar do legislador de 1940 e que acabaram sendo, por conta dessas mudanças sociais, incorporados ao Código Penal e promovendo com isso uma ampliação, vamos dizer assim, da fronteira entre o proibido e o permitido. Então há também uma expansão do direito penal em relação ao seu alcance, a quais fatos e quais são os interesses protegidos pelo direito penal. Como que isso se manifesta na nossa realidade?
A gente tem, por exemplo, desde os anos 90, uma lei que tipifica crimes ambientais. Em 1940, essa não era nem de perto uma preocupação. A gente tem, desde 2012, salvo engano, a Lei Carolina Dickmann, que tipifica as violações a sistemas informáticos. Isso era impensável em 1940. A gente tem, hoje em discussão no Congresso Nacional, propostas legislativas que têm como finalidade coibir a disseminação indiscriminada e desenfreada de desinformação, de fake news, de ofensas por meios eletrônicos, que também era algo que não se pensava muitos anos atrás. Então há nesse aspecto também uma expansão do direito penal, não especificamente relacionada à gravidade das penas que são aplicadas para os fatos, mas em relação aos fatos em si. Fatos que estavam fora do alcance da norma penal passam a ser criminalizados, a ser tipificados, seja porque em bens jurídicos que antes estavam fora da preocupação passam a ser considerados como bens jurídicos dotados de dignidade e merecedores da resposta penal, seja porque surgem novas formas de agressão daqueles mesmos bens jurídicos clássicos. Então, o meio ambiente não era um bem jurídico que se protegia pelo direito penal 50 anos atrás, mas a honra era. E hoje o que a gente tem a intimidade era. E hoje o que a gente tem, o direito penal precisa se adequar às realidades de hoje, são novas formas de agressão a esses, em alguns casos, mesmos bens jurídicos que já eram protegidos anteriormente. Mas isso se dá no âmbito de um processo de expansão desse direito penal cada vez mais presente na vida concreta e cada vez mais condutas alcançadas pelo direito penal. Existe ainda uma terceira dimensão de ampliação do direito penal sobre a qual eu queria tratar, que é uma dimensão que trata muitas vezes dos destinatários das normas penais. A gente tem no direito penal clássico as figuras do roubo, do furto, do estupro, do homicídio, etc. Que consubstanciam aquilo que se denomina de direito penal clássico. E hoje em dia o que a gente tem, e isso também é uma manifestação dessa expansão do direito penal, é uma incidência cada vez maior de normas penais no ambiente, por exemplo, empresarial. Aqui o Melfor é tributarista, Fabiano direito do trabalho, o Kleber também tributarista, certamente tem experimentado isso no âmbito das suas atividades profissionais. Hoje em dia é absolutamente comum que, quase que de forma automática, no final de um procedimento de fiscalização em que se identifica a existência de algum débito, seja ele fruto de uma fraude ou não, o órgão administrativo elabore uma representação penal para fins fiscal para fins penais e encaminha os autos ao Ministério Público para investigação. Isso não era uma realidade tão presente 20, 30, 40 anos atrás. E nem havia, talvez, mecanismos tecnológicos por parte do Estado suficientes para fazer uma fiscalização tão apurada como há hoje, que é tudo eletrônico e tal. Mas o fato é que também nesse ambiente empresarial o direito penal passou por um processo de expansão muito significativo. Eu mencionei aqui a lei de crimes ambientais, da qual muitas vezes o destinatário é a pessoa jurídica, crimes tributários, crimes contra o mercado de capitais, crimes contra o consumidor, também é uma realidade muito presente no ambiente empresarial. Então a gente vê também uma expansão no que diz respeito aos alvos da política criminal. Não é mais só necessariamente aquele sujeito que pratica furto, roubo e tal, que é a clientela talvez preferencial do sistema penal, que abastece os presídios e tal, mas há também uma expansão para essa nova perspectiva, surgindo disso que se usa chamar de crime de colarinho branco, etc. Há inclusive, isso também se verifica na realidade prática brasileira, muitas discussões sobre a necessidade de que as pessoas jurídicas, que as empresas possam ser responsabilizadas criminalmente. Elas são responsabilizadas em todos os âmbitos, trabalhista, fiscal, administrativo, mas não são no campo penal, porque o direito penal, na sua estrutura originária,
pressupõe uma vontade pessoal, subjetiva, individual, e com isso as pessoas jurídicas têm ficado fora, em geral, como destinatárias dessas normas penais. É verdade que, por exemplo, na legislação brasileira, a Constituição admite a possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas em hipóteses muito bem delimitadas, dentre as quais estão os crimes ambientais, mas exclui essa, que é a única hipótese que está regulamentada lá pela Lei 9.605, mas exclui a possibilidade de sancionamento penal das pessoas jurídicas em relação a todos os demais delitos. Então, crimes contra o consumidor, crimes contra a ordem tributária, quem responde é sempre a pessoa física. Então, há também uma expansão do direito penal em relação a esse tema, de forma que a quantidade de procedimentos, as complexidades do aparato estatal, que precisa enfrentar esses fenômenos delitivos, obrigatoriamente precisa crescer junto. As ferramentas de investigação, da mesma maneira, precisam crescer junto. Então, a primeira questão que eu queria destacar é isso, assim, é o fato de que há um processo franco de crescimento do direito penal, irracional, porque criam-se normas para fatos passados para os quais elas não vão ser aplicadas. Então, vou trazer mais um exemplo. A pandemia trouxe à tona uma série de problemas relacionados à contratação pública. Os recursos eram destinados para a compra de medicamentos, havia ali uma situação de emergência que fez com que fossem publicadas normas mitigando a exigência de processo licitatório, porque não dava tempo de licitar. Você precisava da vacina, você precisava da máscara, você precisava do antibiótico, você precisava alocar o aparelho de tomografia, porque você tinha que ver a condição física do paciente que estava com Covid. E isso gerou, obviamente, uma série de abusos, uma série de problemas que foram e ainda estão sendo investigados, mas quando a gente olha, faz uma pesquisa no site da Câmara, no site do Senado, por projetos de lei criados naquela época, a gente verifica que foram centenas, sempre com o objetivo, como eu mencionei, de agravar a pena, de prever uma causa especial de aumento se o fato é praticado em contexto de pandemia, ou seja, uma falsa crença de que isso vai resolver o problema, até porque no momento em que essas propostas forem eventualmente examinadas, os fatos já terão sido coisa do passado, e o direito penal é regido pelo princípio da irretroatividade. Portanto, essas novas leis jamais incidirão sobre aqueles fatos que ensejaram a propositura dos projetos. Então há, de alguma maneira, um movimento muito incentivado por uma coisa quase humana, de se imaginar que o aumento da gravidade das sanções vai resolver o problema, ou vai dissuadir aquele que praticaria o delito, que acaba resultando nesse processo de expansão bastante perceptível na nossa realidade do direito penal. E, paralelamente a isso, a esse processo de expansão do direito penal material, que se dá nesse âmbito que eu já mencionei, acabam por surgir também processos de transformação também muito claros na nossa legislação, no que diz respeito à dinâmica processual de enfrentamento desses problemas. Então, apenas para ilustrar essas situações, a gente hoje em dia tem uma lei de organização criminosa, Lei 2.850, na qual foram disciplinadas inúmeras ferramentas que se usa chamar de técnicas especiais de investigação, principalmente para fazer frente à criminalidade organizada. Uma dessas célebres ferramentas é o tal do acordo de colaboração premiada, que foi muito usado no âmbito da Lava Jato. Esses acordos, eles trabalham com a lógica, e isso também decorre desse processo de expansão. Hoje o crime já não é um crime que você consegue provar com o exame de corpo de delito da vítima, ou o cadáver que está lá, você examina. Hoje, para você comprovar uma grande fraude fiscal, uma eventual escândalo de corrupção, existe uma sofisticação muito grande na forma como essas engrenagens funcionam, e é necessário muitas vezes que você, para vencer
essa complexidade. Para que o Estado consiga obter informações sobre o que efetivamente se passou, é necessário que o Estado se valha de novas ferramentas. E uma dessas ferramentas é justamente essa barganha. Isso já existia no Brasil antes da Lei 2.850, que é de 2013. Existia em legislação penal específica, em especial nas leis de crime contra o sistema financeiro nacional e da lei de drogas. E o que esses dispositivos previam essencialmente era um incentivo para o investigado, para o cara que tivesse sido preso no contexto de tráfico de droga ou de prática de crime contra o sistema financeiro nacional, para que houvesse uma redução de pena, contanto que o sujeito oferecesse às autoridades públicas informações que permitissem identificar e responsabilizar os seus comparsas ali, os sujeitos que tinham praticado com ele praticado com ele aquele fato investigado. E esses institutos da legislação especial foram sendo aplicados, não havia muita sistematicidade, e essa sistematização ocorre de forma mais detalhada no ano de 2013, um ano antes da deflagração da primeira etapa da Operação Lava Jato. E o que se observa a partir disso é também um uso completamente desenfreado e irracional do Instituto da Delação, que acabou fazendo com que ele hoje quase que perdesse credibilidade. Nos anos de 2014, 15, 16, a gente divulgou muito nesses casos da Lava Jato. O acordo era quase que a saída única que os clientes tinham, porque havia uma pressão muito forte por parte do Estado. Em Curitiba, em especial, as prisões preventivas, que no âmbito processual penal precisam ser regra, eram aplicadas como um mecanismo de tortura, de coerção, para que as pessoas cedessem às exigências feitas pela Procuradoria em relação à delação. Então há até um episódio célebre de um procurador regional da República que, no âmbito de um habeas corpus, ao se manifestar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, escreve no parecer, não é que ele falou para alguém, ele escreveu no parecer que aquela prisão específica que estava sendo discutida tinha mesmo que ser mantida, porque o passarinho que canta mais alto é aquele que está na gaiola. Então houve um desvirtuamento absoluto dessas ferramentas de investigação, que podem ser muito úteis, mas que foram, eu estou falando aqui desse cenário específico que a gente vivenciou por 5, 6 anos, foram muito mal empregadas. As delações premiadas, elas, falando aqui sobre a Lava Jato, como eu disse, elas viraram a solução de todos os casos. Havia abusos, os mais variados, praticados lá pelas forças-tarefas nas negociações desses acordos. O próprio Ministério Público soltava a pessoa que fazia o acordo, que era um absurdo completo, porque a pessoa estava presa em razão de uma decisão judicial, uma prisão preventiva, eventualmente. Bastava o sujeito fazer um acordo com o MP, que o próprio MP soltava. A evidenciar que a prisão era, sim, uma forma de levar o sujeito ao extremo e obrigá-lo a delatar. Então, houve um mau uso desse instrumento naquela ocasião. Muitas delações foram completamente fabricadas. O sujeito inventava uma história. Houve um certo momento na Lava Jato, aqui também trazendo alguns exemplos concretos. Logo lá no início, existia uma advogada em especial que advogava para todo mundo. E como não havia muito critério sobre a valoração da prova decorrente do depoimento no âmbito de uma delação premiada, o que ela passou a fazer foi delação cruzada. Então, ela advogava para um certo investigado, ele contava uma história para a qual ele não tinha prova. Ela advogava para um outro investigado, e no relato desse segundo investigado, ela dava suporte para a delação daquele primeiro. Então, isso era um absurdo, porque muitas vezes o que se revelou foi que eram histórias completamente fabricadas. Muitas vezes, e nem digo que fabricadas com a total má-fé, o cara está preso, o promotor quer ouvir alguma coisa, o sujeito acaba falando. Então houve muitos abusos na operação, coisas desse tipo. Assim. E aí, conforme o tempo foi passando, no que diz respeito especialmente à delação premiada, os tribunais foram criando balizas, principalmente no que diz respeito à valoração da prova. E aí,
depois de diversas decisões proferidas pelos tribunais, dizendo que a delação sozinha não vale de nada, que é necessário que o sujeito apresente elementos de confirmação, de corroboração daquele disse, elementos externos, não vale também essa delação cruzada, porque daí fica fácil. Foi aprovado, no âmbito do pacote anticrime, uma alteração da Lei 2.850 para proibir, isso houve muito também na época do auge ali da Operação Lava Jato, para proibir o recebimento de denúncia, a prolação de sentença penal e até mesmo a decretação de medidas cautelares com base na delação exclusiva, sem elementos externos que possam servir de suporte. Então, o que se observa, em especial nesse Instituto Processual Penal, é que ele obviamente tem uma grande importância, ele serve sim para auxiliar o Estado na busca por essas informações. É um instituto novo que tem passado por reformulações, inclusive legislativas, como eu mencionei, que foi muito mal empregado e que de alguma maneira acabou resultando nesse enfraquecimento que essa operação acabou tendo depois. Óbvio que não só isso, outros diversos fatores fizeram com que isso acontecesse, mas é um novo instituto que está disponível, né, no âmbito da legislação processual penal, para fazer frente a essa nova modalidade de criminalidade sobre a qual eu vinha falando, mais complexa, mais sofisticada, com mais atores envolvidos, com mais mecanismos de ocultação daquilo que se faz disponíveis. Então, um outro dado interessante para evidenciar um pouco desse processo de reformulação da dinâmica processual penal. Até 1996 não havia uma lei que regesse as interceptações telefônicas, porque não se sabia, não havia até então uma percepção clara da necessidade e da importância de acesso às conversas telefônicas para que as investigações pudessem avançar. Então, diante da constatação disso, surgiu uma lei que regulamentou, nessa realidade em que o telefone é fundamental, as interceptações telefônicas. Hoje se faz também com muita recorrência no âmbito dessas investigações, interceptações telemáticas. Também é uma nova ferramenta que está à disposição do aparato estatal para obter informações sobre essa criminalidade mais sofisticada. A gente tem visto aí nos últimos dias o percurso feito pelos atores de uma determinada investigação para comprar e vender um objeto lá nos Estados Unidos. Então eles sabem com precisão que hora que os sujeitos foram, com quem eles falaram, porque o aparelho telefônico especial hoje armazena a nossa vida inteira. A informação de que eu estou aqui em Americana e por quanto tempo eu vou ficar sentado aqui nessa cadeira está disponível na companhia telefônica que me atende, e daqui a 10 anos, se por acaso for necessário saber onde que eu estava nessa data e nesse horário, essa informação vai estar registrada lá. A live está sendo feita, possivelmente também fica registrada em algum canto. Então, hoje em dia, esses instrumentos no âmbito do processo penal são instrumentos muito importantes para a obtenção de informações a respeito da dinâmica desses fatos delitivos. E eu queria chamar a atenção para um instituto em especial, que me parece bastante relevante, que também evidencia uma nova dinâmica do processo penal e que está presente também de forma cada vez mais clara no nosso dia a dia prático, que são os acordos, não os acordos que têm uma finalidade probatória, como um acordo de colaboração premiada, em que o sujeito negocia a obtenção de vantagens com redução de pena e tal, desde que forneça informações ao Estado. Mas acordos que têm como finalidade, na verdade, resolver o próprio problema criminal concreto. Então, quando a gente examina o direito processual penal e lê os livros mais antigos, né, dos doutrinadores mais antigos, Fernando da Costa Paulino Filho, Frederico Marques, João Mendes, a gente vê muitas referências ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública. E esse foi o princípio que regeu o processo penal brasileiro durante a maior parte da sua existência. O Ministério Público, concluída uma investigação sobre um fato criminoso,
tinha e tem, ainda em alguns casos, obviamente, o dever legal de oferecer denúncia em face daquele que praticou o delito, em face daquele em relação aos quais foram angariadas as informações sobre a prática delitiva. Então não havia possibilidade de disposição ou de negociação em casos, eventualmente, de pouca gravidade, que acabavam chegando às barras da justiça, né, ao Ministério Público. Só que, num ambiente de crescimento do direito penal, num ambiente de litigiosidade cada vez maior, passou a ser necessário até, para fins de aumento da eficiência do sistema de justiça, para otimização, ganho de tempo, aumento até mesmo da eficiência da resposta do Estado, porque crimes de importância menor têm penas eventualmente baixas, prescrevem com alguma facilidade. Passou a ser necessário que o Estado adotasse mecanismos que permitissem uma solução mais simplificada desses problemas que se julgava mais simples. Então surgiu lá nos anos de 1990, no âmbito da lei dos juizados, o Instituto da Transação Penal, uma novidade muito importante para a nossa realidade. À mesma época veio a suspensão condicional do processo, para os quais há requisitos que são distintos, mas esses dois institutos inauguram, na realidade jurídica brasileira, um espaço de consenso do âmbito processual penal que não existia anteriormente, porque, como eu disse, o promotor estava obrigado a denunciar todos aqueles que tinham praticado delitos, mesmo delitos que tivessem menor importância. E esse processo negocial, esse espaço negocial no âmbito do processo penal, ele acaba sofrendo também, nos últimos anos, uma expansão muitíssimo significativa, quando, em 2019, no âmbito também do projeto do pacote anticrime, nesse mesmo pacote foi aprovada a figura do juiz de garantias, que está agora em discussão no Supremo, que parece também que é bastante importante. Mas no âmbito desse projeto foi aprovado o chamado Acordo de Não Persecução Penal. E por que eu acho que esse acordo é muito importante, principalmente na realidade prática da advocacia mesmo? Porque enquanto a transação penal podia ser feita para casos em que os crimes investigados tinham pena máxima de 2 anos, e a suspensão condicional do processo poderia ser feita quando as penas mínimas fossem de 1 ano, no caso do ANPP, esse leque ele é significativamente ampliado para que delitos que tenham pena mínima de até inferior a 4 anos possam ser também objeto de transação, de negociação, de consenso entre investigado e o Ministério Público. O resultado disso é que, com poucas exceções, a solução dos casos penais pode se dar por meio do acordo. Porque corrupção tem menos do que 2, estelionato tem menos do que 2, furto tem menos do que 2, associação para o tráfico tem menos do que 2. Então, houve um crescimento muito relevante de 2019 para cá, desses espaços de consenso. E isso também carrega consigo uma série de problemas. Eu mencionei aqui um problema que havia no início da Operação Lava Jato, quando os acordos de colaboração foram sistematizados em 2013, porque houve um processo de transformação desse instituto na salvação de todos os casos penais, e isso resultou em vários abusos. A instituição desses modelos negociais mais ampliados também merece muita preocupação e muita atenção, e eu queria aqui fazer algumas observações a respeito disso. Como eu mencionei, o leque de hipóteses de solução consensual no âmbito penal cresceu brutalmente. A transação e suspensão eram para hipóteses bem delimitadas e específicas. Hoje, quase tudo pode ser resolvido com a ANPP. Mas o que muitas vezes tem acontecido na prática real, no dia a dia, e que acontece também em relação aos casos de transação penal e suspensão condicional do processo, é que tem havido pouco cuidado, eu não generalizo, mas
tem havido, com alguma frequência, pouco cuidado por parte do Ministério Público no momento de examinar os autos das investigações que chegam ao Ministério Público já concluídas, e muitos casos que, na verdade, deveriam ser arquivados, acabam sendo quase que por um carimbo protocolar lá da promotoria, encaminhados para a audiência de conciliação do JEC ou para a audiência de ANPP no âmbito desses acordos para os quais cabe a ANPP. Então, a ideia, de alguma maneira, de que a solução é um acordo, quase que talvez venha sendo interpretado por quem está do outro lado da mesa, quase que como uma coisa desimportante. Bom, é um acordo, vai resolver, vai pagar R$500 e tchau. Acaba fazendo com que o rigor no momento de avaliação dessa etapa inicial seja rebaixado. E você tem muitos casos de proposição de ANPP, muitos casos de proposição de transação penal, em que, na verdade, os autos tinham que ter sido arquivados. Mas como existe uma percepção de que fazer acordo não tem grande impacto na vida do sujeito, não vai ser processado, encaminha-se aquilo ali de forma quase que automática. E o que é mais grave, isso a realidade dos Estados Unidos mostra muito bem, porque o plea bargain, que é o acordo equivalente ao NPP que existe lá, e que a gente vê muito nesses filmes que a gente existem vários estudos de lá, 95% dos casos penais são resolvidos no âmbito desses acordos. Porque primeiro, existe uma possibilidade real de responsabilização do promotor público que faz a acusação falsa lá. Então, o cuidado no momento de oferecimento de um acordo, de oferecimento de uma acusação é muito maior, porque se o promotor público erra a mão lá, ele realmente é responsabilizado. Aqui a gente vê isso acontecer muito raramente. Mas lá, além dessa responsabilização, há essa incidência enorme de solução dos casos penais por meio de acordo, mas há também, e esse é o dado grave que eu aponto, que também tem acontecido muito aqui, como o sujeito viu que no primeiro filtro a análise não foi feita com cuidado, já surge ali uma certa desconfiança em relação ao sistema. Bom, esse cara nem tinha que ter me oferecido um acordo, tinha que ter arquivado o caso, mas me propôs. Será que eu confesso isso aqui mesmo não tendo praticado o crime e me vejo livre do risco que é responder a isso aqui? Porque até agora eles erraram. Eles podem errar também ao final e me condenar indevidamente. E isso acaba resultando numa quantidade enorme de acordos feitos nos Estados Unidos. E isso acaba também acontecendo aqui por pessoas que admitem ter praticado crime sem ter praticado crime, para evitar o risco de ter que responder ao processo penal. Porque o processo penal, o cara tem que contratar advogado, ao final ele pode ser condenado, ele tem que comparecer às audiências. E aí chega lá um inquéritozinho em relação ao qual não há maiores elementos, mas entre recusar o acordo para demonstrar que aquilo ali sequer deveria ter sido cogitado, e em razão disso ter que arcar com o ônus todo que o processo traz e com o risco que ele traz de um desfecho incerto, ninguém sabe o que vai sair ali ao final, o sujeito acaba fazendo acordo. Isso tem sido muito comum. No escritório, a gente, com muita recorrência, enfrenta esse tipo de situação. A gente advoga, por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos concretos. A gente advoga para algumas empresas prestadoras de serviço de telefonia. E elas são destinatárias com muita recorrência de ofícios públicos. Então, quero saber os dados cadastrais. A delegacia de Americana está investigando alguém aqui. E aí oficia a empresa de telefonia para dizer, olha, preciso dos dados cadastrais da linha tal. E aí, os caras recebem milhares de ofícios, pode ser que em algum momento haja algum atraso no cumprimento dessa ordem. Justificável, então às vezes até a resposta foi enviada, mas não chegou e tal. Muitas vezes são instaurados inquéritos policiais por desobediência, com exposição do presidente da empresa, que eles também tinham um presidente da empresa, que não tem a menor noção operacional disso aí. Quando na verdade a solução mais correta seria reintimar ou fazer uma coisa mais simplificada. Não, cria-se a pressão penal para que o assunto seja solucionado. Então esse é um risco muito grave que eu acho que essa flexibilização traz e que, obviamente,
a despenalização, a solução consensual de problemas penais de menor importância é fundamental. Mas parece-me que faltam mecanismos para que esse exame inicial de cabimento desses meios consensuais de solução do caso penal seja feito de forma mais criteriosa. E é importante mencionar que o artigo 28A, no qual está previsto o ANPP, de forma categórica, de forma expressa, fala: não sendo o caso de arquivamento, o promotor vai avaliar a possibilidade de oferecimento lá do acordo. Esse tema do acordo é muito novo, inclusive o Ministério Público do Estado de São Paulo, em maio desse ano, também acho importante destacar isso, editou uma resolução de número 1618 para regulamentar como que esse acordo deve funcionar na dinâmica das promotorias estaduais. E lá também, textualmente, é prevista a necessidade de que, para a propositura do acordo, esteja completamente afastada a possibilidade de arquivamento. Muitas vezes a gente vê que essa análise não é feita. Os autos chegam relatados no fórum, fazem lá um carimbo para agendar a audiência, mas muitas vezes a audiência é marcada sem os autos até em UMB, porque já é um fluxo automático lá da Secretaria, quase que presumindo que todo inquérito vem com elementos de informação sobre culpa e autoria e materialidade, o que não é verdade. Então essa é também uma outra área de preocupação muito importante. E esse tipo de situação ocorre também, vocês que são... Eu estou falando aqui de forma mais ou menos livre, tá? Até o script que eu tinha definido aqui era um pouco diferente. Mas também num ambiente novo da advocacia penal, esse tipo de pressão também se faz muito presente no âmbito dos crimes tributários. Porque como uma forma de aumentar a arrecadação, o Estado previu legislações, inclusive o Supremo na semana passada declarou a constitucionalidade disso, previu leis que permitem a suspensão dos processos penais, do desdobramento penal dos fatos ilícitos tributários, no momento em que ocorra a adesão a alguma forma de parcelamento, e até a extinção da punibilidade quando ocorre o pagamento integral. E aí o que a gente observa muitas vezes é que, principalmente no âmbito de grandes empresas, o executivo está sujeito a 1 milhão de regras de compliance. Ele não quer ficar... E o que acontece? Falando aqui sobre mais um problema no âmbito desse direito penal novo, do direito penal com esse viés tributário. Chega no Ministério Público uma representação fiscal para fins penais, e no âmbito administrativo, quem foi investigado foi a empresa, o CNPJ. Não foi o sócio A, ou o sócio B, ou o diretor A, ou o diretor B. Em relação a eles, não existe nenhuma informação que não seja a informação de que o cara está lá no contrato social. Pode ser alguém com 1%, a filha do dono, que ele resolveu lá fazer um ajuste societário para facilitar a sucessão depois. Na maioria dos casos, na maioria eu acho, posso me equivocar ao dizer isso, mas acho que na maioria dos casos, o Ministério Público pega o contrato social, pega a composição de diretoria e denuncia as pessoas sem sequer saber se aquelas pessoas tinham algum tipo de contato com as questões tributárias da empresa. Então, em empresas de grande porte, que tem dezenas de diretorias, o cara do marketing é denunciado por crime tributário, porque ele é diretor estatutário. Mas não sabe nem onde começa e nem onde termina, e talvez nem saiba onde fica o departamento financeiro da empresa. Esse é um outro problema muito grave que a gente observa no âmbito do direito penal empresarial. Essa falta de cuidado do Ministério Público, muitas vezes, em descrever as condutas individuais de quem está sendo denunciado. Parte-se da presunção de que o sujeito que está no contrato social obrigatoriamente sabia do que se passava no ambiente empresarial, pode até ser, em alguma medida, verdadeiro como um pequeno negócio, mas não é na maioria das vezes, e não é na maioria das empresas. Mas eu falava sobre isso e faço essa crítica no âmbito especificamente dos crimes tributários, para dizer que também nesse ambiente, muitas vezes existe uma pressão tão grande imposta pela resposta penal, que débitos tributários que não deveriam ser pagos são pagos para que o sujeito abra mão da discussão. O Ministério Público recebe isso aí,
a execução fiscal está andando, vai demorar 10 anos para o Estado receber, talvez ele até receba, se não houver impugnações ali que contestem o mérito, né, da autuação. Mas o Estado vai receber isso daqui 10 anos, se for pelas vias ordinárias. Ele denuncia a diretoria inteira da empresa, e aí, se o cara for dono da empresa, talvez ele prefira fazer o enfrentamento e esperar as coisas ao final. Mas em empresas de grande porte, que o cara é diretor contratado, é uma crise você administrar isso para alguém, por exemplo, que é diretor de marketing, foi denunciado por um crime tributário, e amanhã, se esse cara sair para arrumar emprego em outro lugar por qualquer razão, setores de compliance vão recusá-lo por causa disso. E ele não tem nada a ver com a história. Então, também no âmbito dos crimes tributários, há uma preocupação muito grande da advocacia em relação à necessidade de que o Ministério Público tomasse um pouco mais de cuidado na identificação, na descrição dessas condutas que são praticadas. Esse eu acho que é um problema também bastante importante dessa dinâmica penal dos tempos de hoje. Como os fatos são mais complexos, é difícil saber exatamente como que as coisas ocorreram no ambiente empresarial, acaba-se por tomar esse caminho mais curto, de presunções e sem a maior preocupação com a conduta individual de cada pessoa, e isso gera, muitas vezes, situações de injustiça bastante graves. E digo mais, assim, embora seja muito reconhecida a ideia de que o Ministério Público tem a obrigação de individualizar as condutas e de que presunções baseadas apenas no contrato social não servem para que alguém seja transformado em réu, é uma dificuldade enorme fazer isso prevalecer no âmbito da vida prática. Então a gente encontra vários precedentes dos STJ, por exemplo, do STF nesse sentido. Mas, na maior parte deles, embora a tese esteja consolidada, o posicionamento é no sentido, não, de fato, eu preciso, mais aqui no caso concreto, para eu fazer essa análise, eu tenho, por exemplo, que fazer exame de fato, de prova, o que não cabe no habeas corpus. Aí você, muitas vezes, tem que enfrentar esses processos sem que haja elementos concretos para que aquele sujeito fosse submetido àquela situação. Tem um caso no escritório, por exemplo, um caso que tramita no estado de Santa Catarina, Paraná, aliás. Uma grande distribuidora de combustíveis, sediada em São Paulo. Os caras têm uma unidade de distribuição lá no interior do Paraná, e foi identificado um caminhão lá na unidade de distribuição do interior do Paraná com combustível que não estava ali 100% adequado, ou não estaria, né, em tese, 100% conforme com as exigências da ANP. E aí foi denunciado um cara local de lá, esse sim com maior contato com os fatos, mas foi denunciado o diretor financeiro da empresa, que fica em São Paulo. A empresa tem 13 unidades no Brasil, e o único documento que ele assina, que está nos autos, é a procuração por meio da qual ele concedeu poderes ao advogado que fez a defesa administrativa do caso depois da autuação ter sido lavrada. Agora imagina esse cara sendo denunciado por um caminhão específico lá no interior do Paraná, numa unidade que ele foi um absurdo. E ele já não estava na empresa. E ele vai procurar emprego e eles o questionam sobre isso. E ele toda vez tem que explicar. O que poderia ter sido resolvido se tivesse havido um controle, um critério, não digo muito maior, um pouco maior, por parte de quem elaborou aquela acusação. Então isso acontece de forma muito recorrente no ambiente penal dos tempos de hoje. Quanto tempo que eu já falei? Eu tenho um pouco de controle. Já foi embora? Bom, deixa eu pensar aqui então mais alguma questão interessante dessa realidade atual e que me parece que mereça atenção. Vou fazer uma crítica a um problema
mais atual, a gente experimentou, e eu fui muito crítico disso, os advogados que atuam nessas causas também foram muito críticos a isso. A gente experimentou entre 2014, 2020 e 2021 um abuso muito severo praticado basicamente por dois juízes, que foi o Sérgio Moro e o Marcelo Bretas, que no julgamento daqueles casos ali da Operação Lava Jato, criaram para si uma competência praticamente artificial e universal. Então, qualquer fato que passasse perto do Moro, competência de Curitiba. Isso, num determinado momento, passou a ser... O ambiente era muito ruim naquela época, de discussão de qualquer coisa técnica. Vou dar um exemplo. Desde o primeiro dia da Operação Lava Jato, a competência do Moro estava questionada. O Alberto Youssef, que foi preso na primeira semana, impetrou o habeas corpus para discutir a questão da suspeição e da incompetência do Moro. Esse habeas corpus foi negado no TRF e foi ao STJ. Nesse momento, a Procuradoria, os procuradores da Força Tarefa fazem um acordo com o Alberto Youssef e condicionam a assinatura do acordo à desistência do habeas corpus. Ou seja, já naquele momento havia crítica em relação à competência e o absurdo foi tamanho que os caras negociaram com isso. Talvez por medo de perder o caso lá na origem, obrigaram o delator da ocasião a abrir mão de uma discussão técnica completamente fundamental e que poderia pôr abaixo tudo aquilo que tinha sido feito até então, que era pouco, perto do que depois acabou sendo revelado. Mas uma crítica muito presente no âmbito da Operação Lava Jato tem relação justamente com essa ampliação desenfreada da competência daquela vara de lá, de Curitiba, e também com a vara do Rio de Janeiro. Isso, conforme o tempo foi passando e os absurdos foram vindo à tona e ficando mais claros para todo mundo, como eu disse, não havia ambiente para discussão técnica naquela época. Todo mundo que era contra a Lava Jato era bandido. O Jornal Nacional só falava de Lava Jato. Era um Netflix aquilo ali, né? Era uma série, né? Cada dia era um episódio. E era impossível lutar contra aquilo, porque o ambiente era completamente desfavorável, aqueles fatos gravíssimos, o diretor da Petrobras com não sei quantos milhões de dólares depositados fora e tal. Mas houve uma crítica permanente em relação a essa questão da competência. Isso, ao longo do tempo, foi sendo corrigido pelos tribunais. Demorou porque, de fato, não havia ambiente. Os tribunais, eles todos eram tribunais de passagem, quase, assim. O TRF, a projeção do Moro. O STJ, muito difícil conseguir qualquer coisa ali. O Supremo, também um momento complicado, muito exposto e muita pressão e tudo, e as discussões técnicas perderam relevância. Mas a questão da competência sempre foi uma discussão, sempre foi uma briga. E isso começou a ser corrigido. Criou-se lá um parâmetro de que o Moro ficava com tudo que dissesse respeito à Petrobras, mas o que não fosse Petrobras ele tinha que declinar para onde o fato tinha ocorrido. No Bretas havia lá eletronuclear e outros critérios de definição de competência. O que não fosse aquilo tinha que ser redistribuído. Voltou a ser observada uma jurisprudência já consagrada no Supremo, que está lastreada no Código Eleitoral, no sentido de que crimes eleitorais e crimes comuns conexos devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Isso não estava sendo respeitado lá atrás. O Moro julgava o crime eleitoral, o crime comum, etc., o que era um choque frontal com a jurisprudência do Supremo e com a legislação. E aí, num certo momento, isso se equaciona, define-se o que era a competência de cada um, por critérios que estão postos na legislação do Código de Processo Penal e do Código Eleitoral.
Mas o fato é que essa ampliação da competência foi muito criticada na época, porque era de fato um problema. Você deixa de ter um juiz natural, definido pelos critérios legais, e passa a ter um juiz que adultera, manipula os critérios de competência para ter consigo, para si, os fatos que ele escolha investigar, contra quem ele deseja investigar. E hoje, de alguma forma, a gente talvez, e não vou ser categórico aqui na minha afirmação, mas talvez a gente vivencie uma nova manifestação dessa ampliação exagerada, vamos dizer assim, de competência. No ano de 2020 ou 2021 foi instaurado no Supremo o inquérito das fake news, né? Que tinha lá como finalidade de investigar no primeiro momento ataques que eram feitos em face dos ministros do Supremo, ameaças que eram feitas em face dos ministros do Supremo e tal, num momento de gravidade enorme pelo qual a gente passou. E aí foi lá instaurado esse inquérito, e a verdade é que esse inquérito passou a ser causa de atração de competência de inúmeros fatos que muitas vezes a gente não consegue enxergar de que forma se conectam com aqueles fatos originários. Então hoje a gente vê no Supremo uma questão que diz respeito à necessidade de observância das normas de distribuição de distribuição penal, em relação a qual eu sou crítico. O Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar personagens que foram por prerrogativa de função, e no julgamento de uma questão de ordem de poucos anos atrás, restringiu o alcance desse foro para que lá no Supremo fiquem apenas as ações penais dos parlamentares em exercício e que estejam sendo processados por fatos praticados em razão da função. Houve um recorte muito claro. Hoje, muitas dessas notícias que a gente vê publicadas sobre esses casos gravíssimos que têm sido investigados lá, não dizem respeito a pessoas com foro, e muito menos por fatos que tenham sido praticados no exercício de qualquer função pública que ainda exista. Então, eu acho que de alguma forma, talvez a gente observe hoje equívocos, talvez, parecidos com aqueles que nós criticamos no passado, porque há no Supremo hoje um crescimento talvez desmedido do seu âmbito de competência para investigar esses fatos, volto a dizer, muito graves, que estão noticiados aí, mas que talvez não devessem estar no Supremo. Segunda-feira, semana passada, foi deflagrada uma operação e foram presos os comandantes das polícias do Distrito Federal. Quem ali tem foro por prerrogativa de função? No caso das joias, quem tem foro por prerrogativa de função? Então, talvez haja aí um ponto de reflexão que me parece importante que a gente faça, porque efetivamente o direito penal representa um braço muito violento do Estado, que precisa ser muito bem contido, não contido no sentido de que ele seja limitado e que não possa desempenhar com eficiência as suas funções, mas contido no sentido de que ele seja exercido sempre com respeito absoluto, integral aos parâmetros que estão definidos na Constituição ou na legislação. Então eram essas as ponderações que eu queria fazer. Temos muitos desafios, a vida prática nos impõe muitas dificuldades para a solução dos casos penais. Os fatos penais são complexos, existem obviamente alguns que são mais simples, mas a gente vê que a dinâmica tende a ter complexidade aumentada, e é muito importante que a gente nós não nos descuidemos dos parâmetros que estão postos na legislação, para que essa ferramenta, que é obviamente importante, possa funcionar sem excessos, sem abusos, e para que ele, nesse contexto, de fato se legitime e não se torne simplesmente uma violência ou algo do tipo.
Então, queria mais uma vez agradecê-los por terem ficado aqui até esse horário, renovar aqui o agradecimento ao Melco, ao Fabiano e ao Kleber, dizer que foi um prazer estar com vocês e que eu estou sempre, agora e depois, à disposição de todos para qualquer tipo de interação, de diálogo que vocês queiram ter. Muitíssimo obrigado, gente. Uma boa noite. Agradecemos a palestra e agora abrimos espaço para perguntas. Vou chamá-lo de professor. Não precisa, com nada, tá bom. Doutor, parabéns, uma palestra assim, muito importante. Acho que ela passou informações assim que vai ser de muita utilidade para todo mundo que está militando no dia a dia. O que me chamou a atenção foi quando o senhor começou a sua explanação, né, entrou no aspecto histórico, né, isso aí foi o que me chamou mais a atenção. Você falou sobre a lei penal, né, o direito penal, década de 40, né, e o que aconteceu de lá para cá, tantas mudanças comportamentais, para chegarmos onde nós estamos hoje. Né. É óbvio, década de 40, o Código Penal, ele era, que criaram o Código Penal na época, ali foi um mix de direito canônico, direito militar, direito consuetudinário, né, alguma coisa ligada à Nova República, uma série de coisas, e até mesmo de situações do mundo internacional. Com o tempo aquilo vai alterando. Né? A minha pergunta é, dentro da perspectiva atual, dos paradigmas atuais que nós estamos vivendo hoje, o direito penal, eu entendo ele como muito científico, é muita ciência. Né? Muito trâmite, percorrer aqui, né? Existe uma engenharia complexa do direito penal. Né? É tal qual uma empresa que produz, né? E o fruto dessa produção tem que ter uma logística. E eu vou chamar agora a logística, o que eu vou chamar de logística agora? O sistema penitenciário. É um tema complicado, é um tema que leva tempo, o senhor não ia poder falar isso aqui agora. A não ser que o senhor consiga falar em 2 minutos, porque senão, né? Então, eu queria só uma opinião muito sincera do senhor nesse aspecto, né? Mediante tudo isso que está acontecendo, né? O senhor falou em muita composição, o Ministério Público faz composição aqui, faz composição ali, né? E a pena, propriamente dita, ela acaba sendo, né, foi preterida, está sendo ausente no momento e até mesmo pensando no futuro. Né? Então, eu queria só uma palavrinha aqui que o senhor pensa nesse aspecto. Muito obrigado pela pergunta. Qual que é o nome do senhor? Wilson. Obrigado, Wilson. O sistema penitenciário brasileiro, de fato, é um dos maiores problemas que a gente tem. O Brasil, acho que tem a segunda ou terceira maior população carcerária do mundo, perde para os Estados Unidos, que é o exemplo que, na verdade, talvez não devesse ser tão seguido em algumas coisas. O próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, declarou o estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros, ou seja, aquilo lá são masmorras sem a menor condição de dignidade. E também nesse aspecto, eu tenho críticas bastante severas à forma como o direito penal é aplicado. A população que está presa são presos pobres, presos por tráfico, presos por furto e roubo, que muitas vezes não tem assistência de advogado, e que, uma vez dentro do sistema prisional, dificilmente conseguem sair dele de forma definitiva, porque se o diretor de marketing da empresa tem dificuldade de encontrar emprego com toda a sua formação, por causa do setor de compliance,
porque responde por um crime tributário do qual não tem participação, imagine alguém que ficou preso por tráfico no penitenciário aqui do estado de São Paulo depois de arrumar emprego. Então o sistema ele se retroalimenta, né? Isso é muito falado e tal. A gente tem uma população carcerária muito significativa. A maior parte dos presos é composta por presos provisórios, não são presos definitivamente condenados. E um tema que eu gostaria de trazer nessa perspectiva que você traz é que também a indicar assim, uma certa disfuncionalidade do sistema. Até 2011 havia na sistemática processual penal brasileira, em relação à prisão preventiva, uma decisão binária que o juiz deveria proferir: ou ele prendia ou ele soltava, né? E aí foi criada em 2011 uma lei que alterou o Código de Processo Penal e introduziu no artigo 319 diversos mecanismos intermediários, cautelares intermediários. Então, proibição de frequentar determinados lugares, a tornozeleira eletrônica, recolhimento de passaporte, coisas assim. Ou seja, você não precisa ir de um extremo ao outro, você consegue ali escolher situações intermediárias. E a expectativa que havia e o objetivo dessa revisão era, na verdade, e essa é inclusive a expressão que a lei usa, prever medidas que fossem substituir prisões que eventualmente seriam decretadas no modelo antigo, mas não interferir nas situações em que a liberdade deveria ser plena. O que acaba muitas vezes acontecendo? Diante da existência de um caminho médio, pessoas que talvez no modelo anterior fossem ficar completamente livres são sujeitas a algum tipo de mecanismo cautelar. Tem havido algum tipo de reformulação legislativa no sentido de aumentar o rigor na decretação de prisões preventivas. Hoje existe uma obrigatoriedade legal de que a necessidade da medida seja revista a cada 90 dias pelos juízes. Existe uma necessidade legal de que a prisão preventiva guarde relação de contemporaneidade com os fatos que justificam a prisão, mas muitas vezes o que a gente observa, e São Paulo é infelizmente um exemplo clássico disso, criticado todos os dias no STJ, é que as prisões preventivas são decretadas à torta e à direita, sem o menor critério, sem fundamentação, decisões genéricas, o crime é de gravidade, assola a sociedade, e aí às vezes alguém que é primário, bons antecedentes, que pode ter praticado um fato ali, que poderia responder em liberdade no processo, acaba preso e alimentando lá aquele sistema. Então o problema prisional é um problema gravíssimo. Em razão do grande contingente populacional que a gente tem, é interessante ver, eu li isso faz pouco tempo, eu não me lembro exatamente qual era o tom da publicação, mas era algo mais ou menos assim: fulano de tal, do tal estado, governador, vai liberar tantos milhões de reais para construir não sei quantos presídios, e naquele mesmo contexto ele estava reduzindo a quantidade de dinheiro que ele ia empregar, ou na saúde, ou na educação, uma coisa desse tipo. Então existe uma cultura de encarceramento e uma cultura e uma percepção de que a prisão resolve e vai dar conta dos problemas, quando não vai dar, em especial na condição que as prisões brasileiras têm hoje e oferecem hoje para quem está lá. Aquilo lá não existe expectativa de sair de lá, ou é muito remota a possibilidade de que isso aconteça. Então, eu acho que, de fato, o direito penal, talvez mais do que em outras áreas do direito, porque justamente a agressividade dele sobre os direitos mais fundamentais da pessoa é muito relevante. Quer dizer, o direito está discutindo ali a liberdade, em muitos casos, não em todos, porque há penas privativas de direito, penas restritivas de direito, há as possibilidades de consenso hoje em dia, mas ele sim é balizado por regras que deveriam ser interpretadas com muito rigor. A questão da legalidade deveria ser uma preocupação permanente, a necessidade de demonstração de conduta por parte de quem está sendo preso, de risco por parte do risco do perigo em liberdades. Quando você vai decretar a prisão de alguém, deveria ser algo a ser feito com total critério, mas o que a gente acaba observando muitas vezes é que não é assim que acontece. E aí você tem esse fenômeno dramático das prisões, com esses contingentes populacionais completamente descabidos, e até destaco o seguinte:
O Supremo está julgando agora a questão da inconstitucionalidade do uso da droga, do porte para o uso da maconha, especificamente, está lá balizando quantos gramas que o sujeito pode portar. O ministro Alexandre apresentou uma pesquisa, também agora não vou me recordar os números, mas assim, o preto parado com 20 gramas de... não é esse o número, tá? Eu estou ilustrando. 20 gramas, X gramas de maconha tem muitos por cento a mais de chance de ser preso por tráfico do que o branco, preto, surpreendido com aqueles mesmos X gramas de maconha. Então, além de tudo, existe uma distorção violenta do sistema, com a qual a gente tem que enfrentar. Esse é o direito penal real. Aqui eu estava falando da Lava Jato, isso aí quer dizer, o direito penal Nutella, né? Esse é o direito penal raiz, que na verdade é onde estão os problemas mais sensíveis que a gente tem que enfrentar. Obrigado. Boa noite. Sobre o sistema, né, do direito penal brasileiro, uma reflexão. A criação do Instituto da Lei 9.099, transação, a suspensão condicional do processo e agora a NPP, não seria uma forma de incentivar o cidadão a praticar o crime? Exemplo, antes desses institutos, o cidadão sabia, se eu fizer este ato, o Estado, vai todo o peso do Estado estar contra mim. Hoje não, eu pesquiso na internet, eu sei que é errado, eu sei que é crime, mas eu pratico, porque se me pegarem, eu faço uma transação. Mas não dá transação, eu faço uma NPP. Não dá NPP, eu faço uma suspensão condicional do processo. Isso algo que era para diminuir os processos, não acabou incentivando ou aumentando os delitos, porque sabe que não vai acontecer nada. E um segundo questionamento sobre o ANPP, o colega considera que os acordos que estão sendo propostos hoje são condizentes ou está tendo abusividade por parte do MP quando da propositura de acordo? Obrigado. Obrigado. Eu, em relação ao seu primeiro ponto, eu tenho a impressão de que, assim como aumentar a pena não desincentiva a prática do comportamento criminoso, porque o que faz diferença mesmo é a eficácia da investigação, ampliar os espaços de consenso não necessariamente vai aumentar a incidência de delitos. Por exemplo, não adianta nada você aumentar em 5 vezes a pena do homicídio se você continua com 5%, 10% de descoberta de autoria em caso de homicídio. O sujeito que mata não faz esse cálculo. Ele faria esse cálculo se ele pensasse assim, não, a chance de eu rodar aqui é 90%, mas como ele sabe que é 10%, e esse é o incentivo, eu acho. É a falta de mecanismo capaz de efetivamente gerar resultado nas investigações. Existe uma compreensão entre as pessoas que estudam esse tema, no sentido de que mais importante do que a gravidade da resposta é que a resposta exista. Se a gente... crime de menor potencial ofensivo, pena de até 2 anos, a chance de prescrever é gigante. Então, é mais eficiente pôr o cara para responder o processo, ele vai ser condenado a... Minha mulher é promotora, vários de violência doméstica. Aí ela estava contando esses dias um caso, na violência doméstica não cabe, diferentemente do que ocorre na justiça comum, não cabem esses acordos de transação, suspensão e tal. Aí ela estava dizendo de um caso super grave, o cara foi condenado a 1 mês de detenção. Não é nada. Se de repente ele pudesse fazer um acordo financeiro, tivesse que comparecer ao fórum por 2 anos, assinar lá um papelzinho e tal, talvez isso tivesse surtido mais efeito, com menos custo para o Estado, desafogando o aparelho que já não funciona, dado o volume de processo que existe. Então, eu tenho muita dúvida de achar que punir mais desincentiva o comportamento criminoso, porque eu não acho que esse cálculo seja feito por quem efetivamente pratica o crime. Eu acho que o cálculo é qual a chance de eu ter problema.
E punir, e nem diria que é punir, mas diminuir um pouco a régua do rigor por meio desses mecanismos consensuais, também não me parece que incentivem a prática de conduta criminosa. No âmbito dos crimes tributários, existe muito essa discussão, porque muitas vezes, e essa é uma crítica que há ao modelo atual de pagamento, extinção da punibilidade ou adesão a parcelamento e suspensão do caso penal. Existe uma linha de pensamento no sentido de que o empresário não toma o risco. Se por acaso der problema, ele sabe que ou ele paga ou ele parcela. E aí há quem defenda, e inclusive esse tema foi objeto de discussão no Supremo, nesse caso que eu mencionei, em que se reconheceu a constitucionalidade desses mecanismos de parcelamento, extinção da punibilidade e tal. Há quem defenda que a possibilidade de solução fácil do caso penal com a solução por meio do pagamento do problema fiscal, administrativo fiscal, possa ser um incentivo no âmbito do direito penal tributário. Eu tenho dúvida. Talvez no direito penal tributário pode até ser, porque acho que o nível de preparação para o crime, o nível de sofisticação ali é maior do que a gente imaginar. Por exemplo, o cara que furta ou rouba, esse cara não está fazendo conta de se a pena é 2 ou 3 ou 4 anos. Tanto faz, entendeu? Então, em relação à sua primeira pergunta, minha opinião é essa. E a segunda mesmo? Bom, essa resolução, inclusive, que o MP de São Paulo editou recentemente, ela prevê uma margem bastante ampliada de possibilidade de negociação entre o Ministério Público e o investigado. Nos casos em que eu atuei, com exceção daqueles em que o acordo foi proposto quando o caso deveria ter sido arquivado, e aí nesses casos a gente declina, óbvio, faz o enfrentamento técnico com a finalidade de tentar né, absolver ao final, houve assim uma certa possibilidade de um consenso saudável, entendeu? De se chegar a algo que fosse razoável, que é aquilo que a lei exige, né? O Código de Processo Penal admite o ANPP e confere ampla discricionariedade, não discricionariedade total, ao promotor, à promotora, para que o acordo seja um acordo que responda de forma satisfatória ao fato que foi praticado. E nesse contexto, é óbvio que isso varia muito de perfil, né? Cada promotor tem às vezes o cara é mais duro em algumas matérias, menos em outras, às vezes o cara é intransigente, não sei. Mas até agora, nas hipóteses em que eu fiz esse tipo de acordo, o diálogo foi razoável e eu tenho a impressão de que nos casos em que eu atuei, o acordo foi justo. Mais alguma pergunta? Boa noite, gostaria de agradecer pela presença e pela palestra. Acho que nós tivemos um panorama bem gigante sobre o passado e o presente, né, em relação ao Código Penal. Eu gostaria de comentar a respeito desses novos tipos penais que estão sendo criados, né? Se é uma questão midiática ou não, ou se há de fato a necessidade da criação desses tipos. Por exemplo, né, o crime de stalking, o artigo 147A do Código Penal, que prevê uma pena de até 2 anos, né, em que a vítima, geralmente são mulheres, né, que são perseguidas e não só perseguidas, ameaçadas. Como identificar esse tipo penal de stalking, ou seja, de perseguição, sendo que ali na conduta nós temos aliados outros tipos legais. Será que isso é uma questão mais de política ou uma questão que protege, vem para proteger a mulher, considerando o tipo, no caso até 2 anos, né? Um tipo que provavelmente essa pessoa, esse agressor, não vai ficar preso? Sim, esse tipo penal é um tipo penal que me parece surgir dessa realidade, dessas novas demandas que a sociedade tem. Quer dizer, hoje em dia, até ontem, até pouco tempo atrás,
o Supremo estava discutindo, e aqui ele faz referência a mais uma decisão do Supremo super recente em matéria penal, a aceitação da tese da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Algo que, para a maioria de nós hoje, parece absurdo que isso em algum momento pudesse ter sido utilizado. Quer dizer, hoje a sociedade não aceita isso mais. Aceitava no passado. E, inclusive, deu causa a muitas absolvições. As disposições sobre o delito de stalking, acho que vem nesse contexto. Os meios de comunicação atuais, a facilidade com que existe interação presencial ou remota nos tempos de hoje, e a constatação, mais do que a percepção, a constatação de que há determinados grupos que são merecedores de uma proteção penal mais enfática, vamos dizer assim, faz com que esse tipo de dispositivo seja criado. Esse tipo penal específico é um tipo penal bem aberto, né? Perseguir, existe alguma expressão que assim, qualquer meio possa afetar as condições psicológicas. Então assim, se nós formos olhar o direito penal na sua conformação originária e a necessidade de que os tipos penais sejam muito claros em relação à conduta proibida, esse é um tipo penal que está ali numa zona de quase inconstitucionalidade, não diria integral, mas em algumas das suas disposições ali, porque de fato é muito difícil determinar qual é a conduta efetivamente proibida. Mas esse problema de definição conceitual e de construção dos tipos penais aparece em vários dispositivos da legislação penal. Então, tentar lembrar algum aqui que há uma abertura muito grande. Existe uma disposição da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional que tipifica a conduta de, aspas, promover, eu não sei exatamente qual é mas realizar gestão temerária de instituição financeira. O que é gestão temerária? O que é temerário num ambiente empresarial? Às vezes o cara que age de forma temerária, o cara mais ousado, é o cara que mais ganha grana nesse mercado. Então é um tipo penal muito criticado por essa falta de precisão em relação às palavras que são usadas ali. Eu acho que o stalking ele vem numa onda muito importante de uma mudança de perspectiva e de olhar em relação a determinados grupos que eu acho que de fato merecem uma maior atenção. Mas muitas vezes a gente tem que pensar que quem cria as nossas leis são aqueles deputados lá, entendeu? Então, é difícil vir coisa boa. Tem muita gente boa, preparada, competente, óbvio, mas a gente verifica que o ambiente não é um ambiente mais propício para uma discussão que é técnica. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, o espaço em que as normas são criadas é muito complicado. Muitas vezes você precisa abraçar uma quantidade mais ampla de situações para gerar uma sensação de proteção maior, né? Mas com isso você coloca em segundo plano algo que é muito caro ao direito penal, que é uma certeza do que você pode e do que você não pode fazer, uma certeza do limite entre o lícito e o proibido. Penso que é isso. O Supremo, num dado momento, passou a considerar que os ataques praticados contra grupos, contra minorias LGBT, se enquadrariam no âmbito da lei do racismo. Isso é algo que se justifica do ponto de vista político, mas que não se sustenta do ponto de vista técnico, porque as expressões da lei não abrangem esses grupos. Então foi ali uma forma de dar resposta a um fenômeno gravíssimo, para o qual a lei não oferecia proteção, mas isso se deu às custas, né, vamos dizer assim, de um princípio fundamental do direito penal, que é a legalidade. Obrigado. Acho que eu vou fazer uma pergunta. Uma palestra, o meu 171 evoluiu do que eu consigo. Bom,
agradecê-lo pela brilhante palestra. Eu confesso que impressionado com o que eu aprendi hoje de direito penal. Então, muito obrigado, honrado por tudo. Eu gostaria de, diante até da sua palestra, pontuar algumas coisas que também não quero que demande tempo, até pelo adiantado da hora, aí, não sei se você tem que ir para São Paulo ainda hoje. Conduta, vamos falar do Alexandre Moraes, que o inquérito das fake news, por tudo que você está me colocando, é um ativismo judicial iminente. Iminente não, evidente, né? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta, eu acho que você, se não me engano, você teve aí respondendo não sei se foi a CNN, questão do juízo de garantias. Eu, vendo de longe, me parece que é um tema de fato muito importante, né? Surgiu aí também com a Lava Jato, né? Mas a implementação disso no âmbito, por exemplo, de um fórum de Nova Odessa, por exemplo, que o juiz faz criminal, civil, família, tributário, não sei como isso seria implementado. Mas gostaria que você descesse um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado, Melco. Prazer grande estar aqui hoje. Em relação ao que a gente tem observado no Supremo, eu diria o seguinte: a gente passou por um momento de crise institucional muito grave, em que, de alguma maneira, pode ser que a atuação firme que a gente verifica lá tenha sido fundamental, essencial. Não dá para saber se a gente estaria aqui hoje discutindo isso se não houvesse esse inquérito, porque o nível de ousadia em relação à contestação dos institutos constitucionais dessas pessoas que são hoje investigadas lá foi muito alto. E de alguma maneira a atuação firme do Supremo, talvez um certo ativismo, tenha servido para conter isso e permitir o caminhar natural das coisas. A grande dificuldade que eu enxergo nesse contexto é saber até quando aceitar isso, ou até quando isso foi ou será necessário. Porque uma dificuldade que a gente vai ter é justamente de ter a percepção desse momento. Hoje em dia eu já acho que esses assuntos ficaram no passado. Não vejo assim maior risco institucional, que eu acho que a gente correu risco. E aí esse empoderamento desses personagens foi fundamental para conter isso. Mas isso se deu, assim como o julgamento do Supremo sobre a questão do LGBTI, que violou, de alguma forma, na minha visão, a lógica da legalidade. Eu tenho a percepção de que alguns inquéritos desses que estão tramitando no Supremo talvez não devessem tramitar lá. De fato, os critérios constitucionais e legais, na minha humildíssima opinião, talvez justificassem o declínio de competência desses julgamentos para o primeiro grau. Mas é só uma opinião. O tema do juiz das garantias. Esse tema é, na minha visão, muitíssimo importante, porque no âmbito criminal, o juiz ele toma contato com o material probatório, muitas vezes, ainda nos estágios embrionários da investigação. Quando ele recebe, por exemplo, um pedido de busca e apreensão, um pedido de prisão preventiva, um pedido de quebra de sigilo bancário, telemático, fiscal, etc. E no momento em que ele defere esse pedido, de alguma maneira, ele está fazendo ali já um juízo de valor em relação à visão que ele tem sobre a procedência ou não, óbvio que é um juízo de valor provisório, daquelas alegações feitas pelo Ministério Público e pela polícia. E isso tende a fazer com que ele se direcione, num processo eventual, à confirmação daquela convicção que ele formou lá no início.
Não por má fé, por nada disso, porque ele é pró-MP ou não. Por uma tendência humana de, uma vez que você tenha tomado uma decisão, você buscar elementos dentro daquilo que você tem à disposição para chancelar aquele posicionamento que já foi expressado anteriormente. É muito difícil o juiz voltar atrás e dizer, errei. Então, esse Instituto do Juiz das Garantias, que não é também algo novo no mundo, é algo novo para nós, e nem tão novo, na verdade, porque o tipo na Barra Funda funciona mais ou menos com essa conformação. Ele vem sendo adotado de forma cada vez mais intensa, mundo afora. Tem países de sistema processual penal muito avançado, como Chile e Portugal, em que ele já existe, e basicamente o que se faz é uma diferenciação entre o juiz que vai atuar na fase preliminar, decretando essas cautelares, e o juiz que vai depois examinar a prova em juízo mesmo, né, depois do oferecimento da denúncia, proferir a sentença. Isso com a finalidade de que um eventual comprometimento cognitivo que possa ter havido pela análise anterior dos elementos não possa interferir na análise futura que vai se fazer em torno da imputação. Existe, de fato, um certo desafio, uma dificuldade mesmo operacional de fazer isso funcionar. Você trouxe exemplos importantes aí de situações que poderiam ser um certo entrave assim, para que as coisas funcionassem. Mas eu não vejo como, por exemplo, no mundo em que as coisas têm funcionado de forma tão bem remotamente, que não seja possível, por exemplo, criar determinados centros regionais de análise de cautelares, por exemplo. O americano é um centro, aqui vão ter um juiz que vai analisar remotamente as cautelares de Nova Odessa. É uma questão de organização judiciária. Já existe, por exemplo, na Justiça Federal, varas especializadas em lavagem de dinheiro, por exemplo. E não são todas as subseções que têm essas varas. São Paulo, por exemplo, julga casos ocorridos em Ribeirão Preto, ou Presidente Prudente, onde não tenha, existe uma atração de competência para ali. Então, é óbvio que não é fácil mudar a estrutura e mudar o que está colocado aí já pelo menos há 80 anos, né? Se a gente imaginar o Código de Processo Penal de 1940. Mas eu acho que seria uma forma importante de, nesse contexto de crescimento do direito penal, nesse contexto de mau emprego, muitas vezes, dessas ferramentas que estão disponíveis aí. Talvez seja uma forma de buscar, pelo menos, uma imparcialidade maior nos julgamentos. O Supremo definiu que deverá ser esse, ou seja, definiu pela constitucionalidade da lei, e é engraçado isso porque a lei foi aprovada, eu não sei exatamente o número, mas assim, por quase a unanimidade do Congresso. E ela está suspensa desde 2019 por uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux. Isso, para mim, sim, sem a menor dúvida, é um ato grave de ativismo judicial que anulou os votos do Congresso Nacional por pelo menos 4 anos. Então, mais ou menos isso acho que é uma evolução importante que a gente pode ter na nossa realidade. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar todos aqui na pessoa do nosso presidente Belford, agradecer a doutora Daiane pela organização, com muito carinho tem tratado dessa nossa semana jurídica para nós, e agradecer sobretudo ao palestrante que veio aqui trazer a área mais apaixonante do direito, né? Em uma semana de palestras desse nível, doutor Conrado, o direito tributário vai perder um operário e o direito penal vai ganhar um aprendiz, né? E eu estava aqui pensando e até tenho 2 pontos para levantar. Um deles em relação ao acordo de não persecução penal nos crimes tributários. Primeiramente, eu concordo que essas medidas elas acabaram causando um comodismo para o agente público, né? Então, assim, chegou lá, não ofereço o acordo e ok, né? Para o inocente a pena mínima, né? E aí, o que acontece no âmbito penal?
E esse comodismo, inclusive, ele vem carregado com algumas conclusões que não são muito lógicas. Por exemplo, no âmbito da recomposição do dano que o crime causa, no âmbito penal eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 casos, e o promotor, ele insistiu em que a recomposição financeira pelo crime fosse exatamente o valor do tributo sonegado. Nos 2 casos, como os valores eram pagáveis, nós não aceitamos, aí paguei, extingui a punibilidade. Não há que se falar em acordo de não persecução penal, quando a legislação e o entendimento consagrado nos tribunais dá essa possibilidade. Então, em relação a isso, eu queria fazer esse destaque. Quando você fazia uma análise muito particular e muito bem feita da questão histórica, e falou lá da lei do Washington Oliveto, né, eu lembrei que um pouco depois, no início da década de 90, tivemos uma outra situação quando foi vítima de homicídio uma jovem atriz da Globo, Daniela Pérez, e por conta de toda a movimentação que a mãe dela fez, salvo o lapso de memória, com a edição da Lei Daniela Pérez, o crime de homicídio qualificado foi incluído no rol dos crimes hediondos. Acho que foi essa mesma a comoção. Então, nós temos aí essa situação onde fatos levaram à mudança da legislação, e nós temos outros fatos que levam à mudança de entendimentos. No ano de 2001, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 574-706, conhecido aí como a tese do século no direito tributário, e ele fixou o entendimento no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele é um valor que já nasce do Estado, ele passa transitoriamente pela mão do contribuinte. Nós tínhamos na área tributária penal uma situação, vamos dizer, consolidada no seguinte sentido, aproximadamente. Quando o débito é declarado e não pago, estamos no âmbito da inadimplência, não há que se falar em crime, e quando o débito é constituído via auto de infração, notificação de lançamento, nas hipóteses em que a autoridade fiscal observa ali algum indício de dolo, fraude ou simulação, ela aplica a multa qualificada e oferece a representação fiscal para fins penais. Então a gente tinha isso mais ou menos consolidado. Com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, exatamente no sentido de que o ICMS passa transitoriamente pela mão do contribuinte, eu tenho acompanhado uma tese desenvolvida pelo Ministério Público, que tem uma certa lógica, mas eu vejo com muita preocupação, no sentido de que, se o Supremo Tribunal definiu que o ICMS já passou pelo contribuinte com o destino certo da mão do Estado, ou seja, era uma receita do Estado, que então o contribuinte que declara e não paga o ICMS comete o crime de apropriação indébita. Eu tenho visto essa tese e, com preocupação, eu tenho visto que o Poder Judiciário tem acolhido essa tese. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Obrigado pela pergunta, Cleber. O primeiro ponto que você traz aí é realmente uma disfuncionalidade de quem propõe esse acordo, né? Não quer fazer o acordo. É melhor você pagar sem os ônus que o NPP traz, né? Esse tema foi um tema muito discutido nos últimos anos, né? A questão da apropriação indébita tributária. O Supremo e o que acontecia, né? Muitas vezes havia até uma certa prática de alguns empresários declararem o ICMS e não pagar, porque se compreendia que o tributo declarado estava lá, transparente, informado para o Estado, então não, o pagamento dele não era suficiente para a incidência do tipo penal, lá do artigo 2º, eu acho, inciso 2º da Lei 8.137. E aí, é curioso você trazer esse caso, porque o advogado que atua nesse caso é um super amigo meu. O cliente é um cliente do Santa Catarina. Santa Catarina é um estado bem complicado em matéria penal quando se trata de crime
tributário, ICMS, dono de uma pequena loja de roupas de bebês, que tinha declarado lá em 3 ou 4 meses um certo ICMS, mas não tinha efetuado o pagamento. E era uma tese consolidada nos tribunais de que essa situação não ensejaria resposta penal. E aí ele foi denunciado, a denúncia foi recebida, a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou um habeas corpus no TJ de lá, perdeu. Houve a impetração de um habeas corpus no STJ, a Maria Tereza ficou vencida, e a tese que prevaleceu, salvo engano, do ministro Schietti, era no sentido de que, porque o dispositivo, o artigo 2º fala assim, tributo cobrado e repassado. E aí o Supremo, o STJ entendeu que quando a pessoa cobra o preço, dentro do preço está inserido o tributo. E que então, se ele não paga, depois de ter recebido o Estado, ele estaria praticando apropriação indébita. Mas dentro do preço está também o aluguel, a folha de pagamento. Então, quer dizer, se ele não paga o aluguel, ele está se apropriando do dinheiro do dono do imóvel? A lógica teria que ser mais ou menos essa. Então, o Supremo acabou por definir, de fato, essa temática, faz uns 2 ou 3 anos, no sentido de dizer que o tributo declarado e não pago, o ICMS, como ele é substituto tributário e tal, ele deveria possibilitar o início do processo penal. Só que na mesma ocasião, isso de alguma forma serviu como um contraponto, um contrapeso a essa abertura que o Supremo acabou por... E é interessante isso, porque eu não tenho agora na minha memória qual é a expressão usada no artigo 2º lá. Mas é uma expressão, acho que é cobrado mesmo, é uma expressão que no direito tributário tem um significado jurídico próprio, técnico, e que o Supremo desconsiderou, e que o STJ desconsiderou. Eles deram para a expressão cobrado a interpretação vulgar, a palavra que não é a palavra jurídica, o significado que não é o jurídico, o significado dado pelo direito tributário. E aí, no final, acabou prevalecendo essa tese, e só para concluir esse ponto, tem 2 questões que me parecem que são importantes de destacar em relação a esse tema. Primeiro, o direito penal hoje em dia, que se expande para essas novas áreas, tributário, ambiental, mercado de capitais, é um direito penal que precisa dialogar constantemente com essas outras áreas. Então, quando a gente lê os tipos penais do direito da Lei 8.137, a gente identifica ali diversos institutos que não são penais, diversas expressões que não têm significado e conteúdo dado pelo direito penal, para a compreensão das quais a gente precisa recorrer ao direito tributário, ao direito administrativo, à lei de licitações. Tem lá uma série de expressões, uma série de palavras que o penalista desconhece. Quem sabe o que elas significam é o administrativista. Nesse caso, quem sabe o significado da palavra cobrado, que está lá no artigo 2º, não é o penalista. E ela também não é uma palavra que deve ser interpretada sem o contexto do qual ela foi inserida, que é de uma norma que tem projeções tributárias. Então, o significado tributário foi desprezado. Mas, ao final, só para concluir, a partir de iniciativa do ministro Barroso, salvo engano, que era o relator do recurso que tramitou lá no Supremo, foram fixadas algumas balizas para que, nesse caso, houvesse crime. Então, o sujeito tem que ser contumaz, tem que ter uma reiteração de conduta delitiva, e tem que ter, o que não está descrito no tipo penal, o dolo específico. Então, o tipo penal não faz referência ao dolo específico, mas para chegar ali numa linha média, que acabou gerando um bom resultado, porque tem muitas ações propostas que têm sido declaradas denúncias ineptas por falta de exposição desses elementos, essa questão da contumácia e do dolo específico. Então, o Supremo abriu, em algum sentido, a interpretação que se dava a esse tipo penal, mas na mesma ocasião criou ali alguns remédios para que essa amplitude não fosse demasiada. Não sei se foi claro. Qual que é a expressão aí? Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação tributária
deveria recolher os A expressão descontado é inequívoca, porque é o caso, por exemplo, do imposto de renda retido na fonte e tal. Esse não tem dúvida, e a interpretação dele é a interpretação do direito tributário. O problema se dá em relação a essa expressão cobrado, porque no final das contas, o que o cara cobra quando ele vende essa garrafa aqui, ele não está me cobrando o custo desse componente do aluguel que ele pagou, do funcionário que foi. Ele está me cobrando o preço dentro do qual estão todos esses elementos. Mas, bom, houve uma ampliação e houve, ao mesmo tempo, a fixação desses parâmetros. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos presidentes de comissão, Vitor, Diego, Lívia, alguns membros que estão presentes, parabenizar a Daiane por mais uma brilhante palestra, cumprimentar o nosso presidente Melford, nosso secretário-geral, Dr. Kleber, e parabenizar o nosso palestrante Conrado. Bem que o Gustavo disse que seria uma aula, né? Não seria uma palestra, seria uma aula, e realmente foi. Eu queria fazer só um questionamento, eu acredito que seja rápido, e saber sua opinião. Voltando aí à delação premiada, né? Fulano de tal vem, faz a sua delação, fala o que quer e talvez o que não quer, né? Devolve milhões e milhões de reais e logo, algum tempo depois, é solto. Estaríamos aí diante de uma falência do direito penal, do processo penal, dos seus aplicadores ou da nossa política? Obrigado. Esse é um tema importante e que eu acho que foi muito presente no âmbito da Lava Jato. Eu tenho um caso no escritório que eu defendo um advogado, são 6 réus. Ele foi o único que não fez delação porque não tinha o que delatar. Os outros 5 fizeram delação. E os outros 5 inocentaram ele na instrução. Então, esse cara era só um advogado, fazia lá um dia a dia e tal. Não tem nada a ver com a história. Ele é o único condenado. O caso está em recurso de apelação do TRF4. Ou seja, a delação não serviu para nada, porque os que fizeram delação estão todos soltos, pegaram lá aquelas penas sem maior repercussão, e mesmo tendo prestado depoimentos eximindo aquele sujeito da responsabilidade, nessa parte a delação não era crível, não foi levada a sério. Então, eu acho que essa crítica sua, ela faz muito sentido quando a delação é empregada de forma desenfreada e sem critério, como foi na Lava Jato. Aqui você tem, por exemplo, uma empresa, isso é público, a Odebrecht, teve 77 executivos fazendo delação premiada. É possível dizer que todos eles agiram de forma espontânea não, né? Foi uma coisa feita para resolver aquele problema ali, aquelas delações cruzadas que eu mencionei. E hoje tem muitos elementos de prova de várias colaborações que estão sendo colocados em xeque. Então eu acho que o excesso que houve deslegitimou a delação, porque todo mundo virou delator e no final das contas os delatores estão aí, os políticos estão aí, os delatados estão aí, todo mundo está aí. Aquelas mensagens criminosas de Deltan Dallagnol com o Moro combinando quem que ia ser testemunha de quem e tal, acabaram por anular os processos. Tinha que anular mesmo, não havia julgamento imparcial. Mais ou menos isso. Eu acho que é uma crise na forma de aplicar, embora eu julgue que o Instituto é importante. E é engraçado que a inspiração da Lava Jato, a inspiração do Moro foi a Operação Mãos Limpas na Itália, que também foi conduzida de forma completamente ilegal e que, assim como a Lava Jato, acabou gerando essa percepção de frustração, não porque as ferramentas legais disponíveis sejam ineficazes, mas porque foram ilegais os mecanismos usados para que elas fossem implementadas. Então acho que é mais ou menos isso. Em relação à fala do Gustavo, é porque ele é realmente muito meu amigo. E queria aqui renovar a admiração que tenho por ele. É um craque, é um grande advogado. Bom, passaremos agora aos sorteios da noite. Por favor, palestrante, nos ajude falando números de 1 a 26. 26.
Pode ser o 8, sei lá. Rafaela Daniel. Perdeu. 14. Pedro Guilherme Ferreira. Boa. Mais um número, por favor. Isso. Pode ser então 23. Lucas Varela Covolan. Ganhou ontem também. Pô, esse cara ganhou ontem. O último prêmio, por favor. Número 3. Gislaine da Silva Pompeu. E agora um presente da nossa subseção para o palestrante da noite, como forma de agradecimento. Que honra. Obrigado, gente. Passo a palavra ao senhor presidente, Dr. Melfor Vogel, para o encerramento. Bom, sem maiores delongas aí, já está todo mundo querendo ir embora, né? Só agradecer novamente, reiterar o agradecimento ao Conrado, que gentilmente veio aqui nos dar essa aula maravilhosa de direito penal. Quem não veio, perdeu, né? Muito obrigado e conto com a presença de vocês. Amanhã temos mais 2 dias aí, semana jurídica. Estão percebendo aí que o nível está muito bom. Então, espero vocês amanhã. Muito obrigado. Bom retorno para casa. Fiquem com Deus. Boa noite.